Olá, meu nome é Luiz Pereira e é mais uma vez com prazer que eu venho aqui nesse espaço para fazer algumas reflexões sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Hoje, o tema que quero refletir tem por título que nós todos, podemos trabalhar para o bem com o coração cheio de alegria, que a tristeza é só ferrugem de nossas almas. Então, para eu fazer as reflexões, eu quero usar o Evangelho de Jesus, como sempre faço, como referência. Então, eu vou fazer duas leituras, uma de Mateus, do Evangelho de Mateus, e depois, em seguida, uma outra leitura do Evangelho de Marcos. Vamos à leitura do Evangelho de Mateus, então, no seu capítulo 6, versos de 1 a 4. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por ele. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que estás no céu. Por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, que não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em segredo, e o teu pai, que vê em segredo, te recompensará. Agora, a segunda leitura que faço é Marcos, capítulo 12, versos de 40 a 43. E, sentado frente ao tesouro do templo, observava como a multidão lançava pequenas moedas no tesouro. E muitos ricos lançavam muitas moedas. Vindo uma pobre viúva, lançou 2 moedinhas, isto é, um quadrante. Jesus, chamando a si os seus discípulos, disse-lhes: em verdade, eu vos digo, que esta viúva, que é pobre, lançou mais do que todos os que ofereceram moedas ao tesouro. Pois todos os outros deram do que lhes sobrava. Ela, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía, para viver. Então, essas eram as 2 leituras que quis fazer para ter a base necessária para fazer as reflexões que agora vou fazer. Na leitura de Mateus, Jesus nos fala que devemos praticar a caridade, só que sem nenhum tipo de pensamento oculto, sem a busca de nenhum tipo de reconhecimento ou de recompensa. Simplesmente praticar a caridade por amor. Na leitura de Marcos, Jesus nos deixa claro que devemos praticar o bem no nosso limite, como a viúva pobre fez. Ou seja, que devemos praticar o bem, praticar a caridade, da melhor maneira que pudermos, com o que pudermos. Então, nessas 2 leituras, de Mateus e de Marcos, Jesus nos fala de caridade.
Essa palavra caridade nem sempre é bem entendida. A palavra caridade, ela tem origem latina, vem da palavra caritas, que foi utilizada na construção da Bíblia, conhecida como a Vulgata, onde os tradutores pegaram os livros que compunham o Antigo Testamento, a Septuaginta, que estava em grego, e traduziram para o latim. E aí pegaram os livros que foram escritos após a crucificação de Jesus, a maioria já escrito em grego, alguns em hebraico, e traduziram também para o latim. Então, nessa Bíblia, a Vulgata, a palavra amor foi traduzida como amore ou como carita, significando, nesse caso, amar. Caritas seria o verbo carita conjugado, no sentido de praticar o amor, amar. Quando a Vulgata foi traduzido para o português, traduziram caritas como amor, da mesma forma que fizeram amore. Então, na nossa Bíblia, nas traduções usuais, não existe a palavra caridade. A palavra caridade surgiu das missas feitas em latim no início do século passado. Como os padres liam os trechos em latim da Bíblia e falavam em latim, então, muitas vezes, a palavra caridade era pronunciada em latim como caritas, ou carita, que, ao longo do tempo, virou caridade. Em resumo, a palavra caridade tem a ver com ação, ação de amar, de materializar o amor. Isso que é caridade. Caridade não é simplesmente dar esmola ou dizer que sente amor. Caridade tem a ver com materializar esse amor, demonstrando o amor sentido. É o que Jesus quer nos ensinar em Mateus, quando ele fala que a nossa mão esquerda não deve saber o que nossa mão direita faz. Ou seja, que a caridade deve ser feita de preferência de maneira oculta, sem anúncios, sem a necessidade, né, a querência de nenhum tipo de recompensa, de validação. Já em Marcos, Jesus nos fala que a caridade deve ser feita no limite de nossas possibilidades, que a materialização do amor deve ser feita com tudo que temos, da melhor maneira possível, o tempo todo. Isso não significa necessariamente termos que ajudar a todas as pessoas que nos pedem ajuda, a todo mundo. Isso seria impossível. Nós temos limitações de recursos materiais e temos limitações de recurso de tempo. Então, sim, temos que praticar a caridade. Temos que ajudar o nosso próximo no nosso limite. Mas, primeiro, nós temos limitação de recursos, de tempo e de material.
E segundo, nem sempre aqueles que nos pedem são aqueles que mais precisam. Então, o que devemos é ajudar no nosso limite, mas com inteligência, para que possamos otimizar o uso de nossos recursos. E como falei, nem sempre aquele que pede é o que mais precisa. E os nossos recursos são limitados. Mas detalhando um pouco mais o conceito de caridade, não existe só a caridade material, a física, onde nós dispomos de recursos financeiros para doar a alguém, ou doamos roupas, ou doamos alimentos. Essa caridade material é importante e devemos procurar fazer, no limite de nossas possibilidades de recursos materiais. Na caridade material, física, nós damos o que temos. Mas tem uma outra caridade muito importante, outro tipo de caridade, que nós damos o que somos, e não o que temos. Essa é a caridade moral. E essa nós não temos desculpa para não fazer, porque essa não requer recursos materiais. Só requer tempo. Ah, mas nosso tempo também é limitado. Sim, mas é mais fácil de praticarmos. Podemos fazê-la de maneira diária até. A caridade moral tem a ver conosco e com o nosso próximo. Tem a ver de nós doarmos o nosso tempo para o nosso próximo, de alguma forma. Doar a nossa atenção, a nossa palavra, o nosso carinho. Tem a ver com nós realizarmos atos sem procurar nenhum tipo de retorno, de recompensa. Como, por exemplo, passar a camisa do irmão. Estou passando a minha camisa, vejo que no monte de roupa tem a camisa do meu irmão. Eu simplesmente passo porque quero fazer um carinho, quero demonstrar o meu amor. Mesmo que ele não reconheça, mesmo que ele não me agradeça, mesmo que ele nem saiba que fui eu que fiz, eu que passei a roupa. Eu passo, ponho na gaveta dele. O dia que ele for usar, de repente ele nem vai se lembrar que essa camisa precisava ser passada, que alguém passou para ele. Simplesmente ele vai vestir. Mesmo que isso aconteça, tudo bem. Eu demonstrei o meu amor, mesmo que ele não saiba. Eu pratiquei caridade, caridade do tipo moral. E essa caridade nós podemos fazer o tempo todo, começando pelos próximos mais próximos, que são os nossos amores, e estendendo isso para todos os que estão à nossa volta. Eu falei de caridade material e caridade moral. Então é bom que nós também entendamos a diferença de beneficência e benevolência, na diferença de sermos beneficentes e sermos benevolentes. Sermos beneficentes é fazer o bem. Isso é ótimo. Fazer o bem é uma demonstração de amor, é caridade. Então, sim, devemos ser beneficentes, praticar o bem. Só que esse bem, que caracteriza a beneficência, nós fazemos de maneira eventual, normalmente. Participando de um trabalho de rua, de um bazar, de uma assistência espiritual, de um lavar louça para nosso companheiro, companheira, nossos pais, sem que ninguém nos peça.
Isso é beneficência. Praticar o bem. Mesmo sendo de maneira eventual, nós estamos sendo beneficentes. Mas Kardec nos fala, na questão 886 do Livro dos Espíritos, que quando ele perguntou para a espiritualidade qual era a melhor maneira de se praticar caridade, os discípulos disseram que precisamos ser benevolentes. E o que é ser benevolente? É ser bom. Bom o tempo todo. E o que significa ser bom o tempo todo? Ser beneficente o tempo todo, praticar o bem o tempo todo. Ser beneficente não significa ser bom. Eu posso ser beneficente com pensamentos ocultos, querendo ficar bem visto pelos meus pares na casa espírita, por amigos, por parentes. Eu posso ser beneficente porque quero algum tipo de validação positiva, quero ser elogiado, quero ser recompensado materialmente. Quero, como muitos espíritas colocam, receber alguns bônus, horas no nosso lar. Isso é beneficente. Benevolente é o nível mais alto. É sermos bons o tempo todo. Quem é beneficente não é necessariamente bom, mas quem é bom é beneficente. Ser bom mesmo em quatro paredes, mesmo sozinho, mesmo em pensamento e sentimento. Ser bom é praticar o bem o tempo todo, é ser bom o tempo todo. E é isso que Kardec obteve de resposta dos espíritos na questão 886. Precisamos ser benevolentes. Só que nessa questão 886, os espíritos nos colocam que para materializar, para praticar a caridade, nós precisamos mais. Além de ser benevolentes, nós precisamos ser indulgentes e precisamos praticar o perdão. Bem, benevolentes é sermos bons, bons de verdade, com verdade. E ser indulgente? Ser indulgente é respeitar o nosso próximo nas diferenças que eles têm conosco. O jeito de pensar, o jeito de ver o mundo, o jeito de fazer, o jeito de sentir. Respeitar o tempo desse nosso próximo, sendo paciente. Respeitar seus limites, seus erros, suas dificuldades. Isso é ser indulgente. Mesmo porque eu devo respeitar o jeito que o outro vê o mundo, porque eu não sei se o meu jeito é o melhor jeito de ver o mundo. Nós tendemos a ser intolerantes, achando que o nosso jeito de ver o mundo, de fazer as coisas, de sentir as coisas, é o certo. Mas nós não temos garantia disso, nenhuma. Então, precisamos ser indulgentes. Precisamos respeitar o tempo do nosso próximo, que não é nem melhor nem pior que o nosso, é só diferente. Precisamos respeitar o jeito do outro ser, de ver o mundo, de perceber o mundo, porque também não é melhor nem pior que o nosso, é diferente. Isso é ser indulgente. E os espíritos também nos falam que nós precisamos praticar o perdão. E o que é praticar o perdão? É nos libertarmos daqueles sentimentos que corrompem, depreciam, prejudicam
os nossos corpos físicos e espirituais. Sentimentos esses que nasceram de julgamentos, de condenações que fizemos por atos ou palavras que um próximo, no nosso julgamento, dirigiu a nós. Digo a nosso julgamento porque nem sempre o que nós concluímos é verdade. Então, alguém pode falar algo de maneira genérica e nós concluímos que aquele algo que foi falado de maneira genérica tinha como alvo a nossa pessoa, a nos humilhar, a nos destratar, a nos prejudicar de alguma forma. E aí nós geramos aquele sentimento de mágoa, de raiva, quando na verdade o outro de repente nem se dirigiu a nós. Então o perdão faz mais bem a nós do que aquele, entre aspas, próximo que gerou aquele sentimento. O perdão é libertador, é empoderador, é purificador para quem perdoa. Por isso que perdão não se pede, perdão se dá. Perdão se dá a si próprio, quando nós nos sentimos ruins, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, porque nós erramos. Perdão nós damos para o outro, quando o sentimento ruim nós julgamos que foi o outro que gerou. Perdão não se pede, se dá. Se dá para nós e para os outros. O que nós pedimos para o outro, devemos pedir é desculpa. E aí nós podemos dar ou não a desculpa. Inclusive eu posso perdoar e não desculpar. Se o outro for culpado, que ele arque com as consequências do feito dele. Inclusive as consequências sociais, legais, até com prisão, se for o caso. Mas, apesar de não tirar a culpa dele, eu o perdoo. São coisas distintas. Então nós precisamos, em resumo, sermos benevolentes, sermos indulgentes e praticar o perdão. Além disso tudo, para que nós tenhamos a força necessária de materializar a caridade, fazendo essas três práticas, sendo benevolentes, indulgentes e praticando perdão, nós precisamos ter a fé no divino, na divina providência. E o que significa isso? Significa confiar. Confiar na providência divina, aceitando sua justiça, porque ela é perfeita. Ela não é interpretável igual às leis humanas. A justiça divina se aplica de maneira igual para toda a criação, independente de espaço-tempo. Elas são baseadas na lei da causa e efeito. Então, se eu confio na divina providência porque aceito a sua justiça, eu não faço isso de maneira sem razão, sem lógica. Eu faço isso não por fé cega, pelo contrário, por fé raciocinada. Porque eu confio, porque é racional confiar na divina providência aceitando sua justiça. Porque ela é perfeita. E aí, então eu me entrego à prática de amar, à prática de fazer caridade. Eu faço isso de forma plena, com tudo o que posso, sendo impecável, sendo implacável, sendo impecável, fazendo tudo da melhor maneira possível, sendo implacável, fazendo o que tenho para fazer.
sendo impecável, fazendo da melhor maneira possível na minha casa, sendo o melhor filho que posso ser, o melhor pai que posso ser, a melhor mãe que posso ser, o melhor irmão que posso ser, na escola, na rua, no trabalho, faço o meu melhor. Sou impecável e faço o que tenho para fazer, sou implacável. Independente se o meu chefe está ou não vendo o meu trabalho, independente se eu vou receber aumento, elogio, promoção, faço porque tenho que fazer. Eu me entrego de corpo e alma à vida, ao divino, porque eu confio na providência divina, porque eu aceito a sua justiça. E fazendo isso, me entregando ao universo, ao divino, eu estou obedecendo à lei maior que Jesus nos trouxe do Pai. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então eu me amo de maneira equilibrada, porque eu preciso me amar para amar ao próximo. Eu só dou o que tenho, se eu não tenho amor eu não consigo dar para ninguém. Então eu preciso me amar, me orgulhar do que tenho, do que sou, do que fiz, do que conquistei, de maneira equilibrada, sem me sentir melhor do que ninguém, pelo que conquistei, pelo que sou, pelo que fiz. Me amando de maneira equilibrada, eu amo o próximo. E amando o próximo, estou amando ao Criador. Porque o Criador, o divino, está em tudo manifesto, inclusive no meu próximo. É impossível eu amar o divino sem amar o meu próximo. Então eu preciso amar o meu próximo. E qual a melhor forma de amar o meu próximo? Caridade, praticando o amor. E aí, quando eu faço isso de maneira plena, com essa consciência que estou colocando, eu me sinto espirituoso, cheio de Espírito Santo. Eu vivo em estado de espírito pleno, de plenos recursos. Estou sempre alegre, feliz, motivado, otimista, porque eu sou inabalável e inatingível, porque estou cheio de Espírito Santo. Esse é um estágio onde o espírito materializado consegue ter o equilíbrio necessário para dominar a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque viverão bem na terra. Bem-aventurados os equilibrados, os pacíficos, porque herdarão a terra, viverão bem na terra. Que possamos nós, então, termos essa consciência que precisamos praticar o amor. E praticar o amor é fazer caridade, no limite de nossas possibilidades. É nos entregarmos ao universo, à divina providência, com tudo que temos, com todas as nossas energias. Porque nós confiamos na divina providência, na sua justiça. E assim, nós estaremos, por consequência, seguindo, nos sintonizando com a lei maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Que a paz e o amor de Jesus esteja, então, sempre entre nós. Que assim seja. Até mais.